Bom dia, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, alcance a sua casa e que as bênçãos dos céus sejam derramadas abundantemente na sua vida. Amém? E hoje o Senhor me incomoda para falar de fé. As Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, nos traz esse desafio diário, desafio em crer, confiar, acreditar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ela diz também, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é crer para ver e não ver para crer. É quando a tua vida está um caos, mas tu está confiando. É quando tudo em tua volta está desabando, mas tu estás confiando. A Bíblia diz também que o justo viverá pela fé. Quando eu comecei a minha caminhada no reino de Deus, eu não entendia esta afirmação bíblica. E eu simplesmente dizia assim: viver de fé não é para mim. Talvez você esteja afirmando a mesma coisa. Viver de fé não é para mim. Só que ao longo da minha caminhada com Jesus, na meditação da palavra, no estudo das Escrituras Sagradas, eu vi que é possível sim, é possível. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra no mais fundo da nossa alma. Ela divide alma e espírito. A palavra de Deus é espada de dois gumes. Corta para mim e corta para você. Corta para quem fala e corta para quem ouve. Amém? Mateus 17, versículos 19 até o 21, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Temos aqui uma situação inusitada. Um pai leva seu filho até os discípulos. Aquele menino, ele é possesso por um espírito demoníaco. A Bíblia relata que aquele menino, quando o espírito tomava conta dele, ele se jogava no fogo, se jogava na água, ou seja, era um tormento a vida daquele menino. E o pai leva até os discípulos porque ele imagina: eles andam com o figurão da fé, eles convivem com o homem de milagres, eles vão conseguir me ajudar. Os discípulos não puderam expulsá-lo. Os discípulos, incomodados, talvez até envergonhados, porque a palavra diz que chamaram Jesus em particular para perguntar por que não podemos expulsá-lo. E Jesus os repreende, dizendo: a fé de vocês é muito pequena. Interessante que Jesus não disse: não é porque vocês não têm fé. Mas Jesus disse: é por causa da pequenez da vossa fé. A fé de vocês até está aí, mas não é suficiente.
E Jesus faz uma analogia com o grão de mostarda. O grão de mostarda, que é a menor das sementes entre as hortaliças. Jesus diz: se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Jesus, ele usa o grão de mostarda, fazendo a comparação. E é bem interessante porque o grão de mostarda, como a menor das sementes, aparentemente insignificante, ineficaz, aquela semente minúscula, ela é jogada no seio da terra e ela precisa absorver os nutrientes da terra, ela precisa absorver a água da chuva e ela precisa se fortalecer para romper o solo, germinar e se tornar uma árvore, uma planta de grande estatura. Assim precisa ser com a nossa fé. A nossa fé precisa receber nutrientes diários para que ela seja eficaz. A nossa fé precisa ser fortalecida com esses nutrientes que são a meditação da palavra, o estudo da palavra, a oração, práticas espirituais, o orar sem cessar, o orar diariamente, nos fortalecendo cada dia no exercício da nossa fé. E Jesus, ele coloca mais uma observação no versículo 21. Esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Jesus está dizendo, há castas de demônios, há espécies de demônios, que não basta ter fé, precisa algo a mais. Há batalhas há batalhas onde nós vamos precisar nos armar de armas espirituais para que consigamos vencer. Estas armas espirituais são o jejum e a oração. O jejum é uma prática que, infelizmente, tem caído em desuso na igreja contemporânea. A oração, a prática em orar, dá sono, preguiça. As pessoas estão cada dia mais se afastando da prática da oração. E sem oração, não há fortalecimento espiritual. Sem uma vida diária de oração, não há comunhão ou intimidade com Deus. Oração, jejum, palavra é o trio indispensável para fortalecer a minha e a sua fé. Amém? E que a partir de hoje venha no seu coração essa disponibilidade no exercício das práticas espirituais para uma vida sobrenatural, para uma vida diferenciada na presença do Senhor. O salmista diz, com o Senhor desbarato exércitos, com o Senhor atravesso muralhas. Isso é possível a partir do momento em que você se disponibilizar a exercitar a sua fé com uma prática espiritual ativa. Louvado seja Deus pela minha e pela sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Eu pretendo trazer outras mensagens edificantes para a sua vida e para a glória do nome de Jesus. Amém? Obrigada.